dá sequência no estudo de gases. Na aula passada, nós havíamos falado de duas transformações dos gases. Uma delas era a transformação isobárica, onde o gás ele sofria a mudança de um estado para o outro, sem que a pressão mudasse. E nós vimos também a transformação isométrica, onde o gás também saía de um estado inicial para um estado final e o volume não mudava. Nós hoje vamos fechar esse assunto com as transformações isotérmicas. São as três transformações particulares onde uma das grandezas físicas não muda. Na transformação isotérmica, a grandeza que não muda é a temperatura. Então você pode cancelar e tirar ela da equação dos gases, e você fica com uma equação mais simples para você estar utilizando na sua resolução. Eventualmente, vocês podem se deparar com um exercício onde vocês têm que ter conhecimento de como seria um gráfico de uma transformação isotérmica. Então a gente vai ver justamente isso nesse exemplo que eu vou passar para vocês. Suponhamos que você tivesse um gás a 20 metros cúbicos de volume, ocupando o volume de 20 metros cúbicos, a pressão de 100 kPa. E daí esse gás sofresse a transformação e fosse para o estado final onde a pressão diminuísse para 20 kPa. Isso daqui, talvez vocês não tenham visualizado ainda, mas é uma transformação onde o gás expandiu. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque é uma transformação isotérmica e a pressão diminuiu, ou seja, o volume vai aumentar. Para a gente calcular esse volume, você utiliza a equação que eu acabei de falar para você simplificada, ok? Então, primeira coisa, o volume no estado final. No estado inicial eu tinha 100 kPa de pressão e 20 metros cúbicos. No estado final a pressão baixou para 20 kPa. Qual o volume? Pega a equação, substitui os dados que eu enunciado e resolve. Então, no estado final desse exemplo, o gás teria 100 metros cúbicos de volume. Só que para você desenhar o gráfico de uma transformação isotérmica, não é suficiente você ter apenas dois pontos. Lá na transformação isobárica e isométrica que a gente viu na aula passada, era o suficiente porque no gráfico da pressão em função do volume, você tinha semi-retas, ou na horizontal ou na vertical. Agora você vai ter uma curva. Então, se você tem uma curva, convém que você tenha mais pontos para tentar desenhar ela da forma mais possivelmente correta que você tiver. Então, eu coloquei dois estados intermediários. O gás ele inicia nesse estado de 100 kPa e 20 metros cúbicos, termina no estado de 20 kPa e 100 metros cúbicos de volume. Então ele começa a 100 kPa, termina a 20 kPa. E nos estados intermediários, eu posso pegar qualquer valor que esteja entre esses dois estados, inicial e final. Então, para minha resolução, eu escolhi 40 kPa e 80 kPa como estados intermediários para me escolher mais dois pontos para colocar no gráfico e tentar desenhar essa curva o mais perfeita possível. Poderia ser qualquer valor intermediário, aqui poderia ser 70, aqui poderia ser 30 kPa, qualquer valor intermediário, ok? Bom, escolhido dois valores para vocês colocarem no gráfico como pontos intermediários da transformação, você utiliza a mesma equação para calcular o volume na condição desses dois estados intermediários, ok? E daí você passa a ter 4 pontos para você colocar no gráfico. Então, vários ordenados, são pares ordenados no plano cartesiano. Você pode pensar assim, onde no eixo horizontal você tem o volume do gás, no eixo vertical a pressão do gás, nas unidades de medida denunciada no problema. Então,
Traz o primeiro par ordenado para o gráfico. 100 kPa e 20 metros cúbicos. É esse ponto aqui, ó. Ele dá a pressão de 100 kPa e volume de 20 metros cúbicos. E vai trazendo todos os outros pontos para o gráfico também, até o ponto final. 20 kPa, 100 metros cúbicos de volume. 20 kPa, 100 metros cúbicos de volume. Os pontos intermediários eles estão aqui. Okay? O ponto 2, intermediário que a gente chamou de 2 em algarismo romano, ele se refere a 80 kPa, que é esse daqui. E o ponto 3, que a gente escolheu 40 kPa, é esse daqui. Desenhados os 4 pontos, vocês podem traçar a curva, que recebe o nome de isoterma. Ela é uma hipérbole. Não sei se vocês já estudaram hipérbole em matemática. Mas, não se preocupe com isso. Na física, a gente precisa conhecer como o nome de isoterma. Para vocês praticarem um pouquinho, eu deixei para vocês um exercício. Esse exercício é para vocês refazerem o exemplo que eu fiz, só que vocês vão utilizar outros dados iniciais do problema, ok? Se você tiver qualquer dúvida, você pode perguntar para mim na página, no canal do YouTube, nos comentários, ou pode me procurar pessoalmente que eu respondo para vocês, ok? Obrigado.